Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do quarto workshop do aprendizado canino. Já de antemão, conclamo aqueles que chegaram agora, que não assistiram às aulas anteriores, que parem por aqui. Não continuem assistindo essa aula. Retornem lá, comecem na primeira aula, que é um pano de fundo necessário, indispensável para a compreensão do todo da mensagem que quero passar nesse workshop. Depois, assistam à segunda aula para aí sim, depois da compreensão das questões sobre o aprendizado e da via positiva, da importância do positivo para o aprendizado, aí sim a gente compreender esse outro lado, que é um lado muito polêmico, que são os aspectos positivos e a necessidade ou não do negativo no treinamento canino. Bem, vamos lá. Título dessa aula: Banda B. O negativo seria necessário para o treinamento? Bem, para que a gente compreenda um pouco desse assunto tão polêmico, principalmente nos dias de hoje, né? Já antecipa a minha opinião sobre essa farsa do politicamente correto. Não sou politicamente correto. Sou a favor do conhecimento. Então vamos buscar o conhecimento, investigar e verificar aquilo que realmente é bom para os nossos cães, evitar aquilo que realmente não é bom para os nossos cães. E não seguir as ondas desse politicamente correto que mais está preocupado com a imagem e com as aparências do que com os fatos. Sobre essa questão da utilização do negativo no treinamento de cães, eu acho que se faz necessário a gente compreender um pouquinho da história para a gente poder prosseguir. O treinamento de cães inicia-se de uma maneira mais sistemática e formal, basicamente a partir da fundação da Escola Militar de Treinamento de Berlim em 1884. E vivíamos naquela época num período de guerras contínuas. Afinal de contas, a Alemanha estava num período de longo conflito com a França, disputando a região de Alsácia e Lorena. E esse conflito, na verdade, ele foi o precursor da Primeira Guerra Mundial. Um pouco após a fundação dessa escola, temos um grande nome, o capitão de cavalaria do exército alemão, Max von Stephanitz, que idealizou e concebeu aquilo que hoje nós conhecemos como raça pastor alemão. Na verdade, o pastor alemão, como eu já comentei em outras ocasiões, ele tem uma relação muito direta e íntima com o desenvolvimento do treinamento de cães no mundo. Pois bem, logo em seguida e mais ou menos contemporaneamente a Stephanitz, surge um outro militar conhecido como Konrad Most, que na verdade veio a Coronel Konrad Most, e Konrad Most publica em 1910 aquilo que é tido como oficialmente a primeira obra ou o primeiro manual de treinamento e emprego de cães militares no mundo. Vivíamos tempos de muita violência, de uma cultura muito rudimentar, muito rústica, em que somente os fortes sobreviviam. E é lógico, né? Em decorrência disso, em decorrência daqueles tempos, o treinamento de cães era por isso influenciado. E Konrad Most, que merece destaque na história dos estudos de comportamento no mundo, devido à sua genialidade, na verdade era um elemento muito à frente do tempo dele, em seu livro, que atualmente nós temos acesso com o título em inglês Training Dogs, a Manual, ele já descrevia processos de aprendizado que o grande Frederick Skinner veio a descrever somente 30 anos depois. Então, cabe salientarmos o papel de destaque do coronel Konrad Most em todo esse processo. A questão é que Konrad Most preconizava uma forma de treinamento que, anos mais tarde, era conhecido pela ciência do behaviorismo como treinamento aversivo ou treinamento pela via aversiva. O próprio Most denominava treinamento por compulsão.
e descrevia da seguinte forma, que o cão experimenta a compulsão até que exiba o comportamento desejado, quando então seria aliviado na área funcional do comportamento de fuga. Ainda eram tempos de pouca sofisticação na ciência do aprendizado. Ele era contemporâneo do grande Ivan Pavlov, mas de fato Ivan Pavlov veio a tornar-se famoso com as suas descobertas na ciência, no campo do aprendizado, alguns anos depois. E, em paralelo também, o Pavlov recebeu, para termos uma ideia, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1904, sendo que o Prêmio Nobel nada tinha a ver com aquilo que trouxe fama a ele, que era o início da ciência do aprendizado. Então ele recebeu o Prêmio Nobel referente aos seus estudos da fisiologia da digestão. Dentro dos estudos da fisiologia da digestão, ele acabou por descobrir algo que seria a abertura dos estudos da ciência do aprendizado. E por isso Pavlov é considerado o pai do behaviorismo ou da ciência do aprendizado, da ciência do comportamento. Um pouco depois, mas bem contemporâneo, temos Eduard Thorndike, mas isso tudo ocorre concomitantemente a todo o trabalho que Konrad Most desenvolve nesse período de Primeira Guerra Mundial e dentro ainda de uma cultura em que a utilização da força era aquilo que mais importante e mais avançado ainda existia para a aplicação no treinamento, seja de cães, seja de outros animais. E todo o trabalho do capitão Stefanitz no desenvolvimento da raça pastor alemão, o trabalho de melhoramento genético zootécnico e todo o trabalho comportamental e de emprego policial militar do coronel Konrad Most ambos foram tão bem sucedidos, e isso ocorreu durante o período de Primeira Guerra Mundial, que tudo isso acabou por influenciar tudo o que se tem de treinamento de cães pelo mundo daí por diante. Somente a partir dos anos 40 e 50, com a popularização no meio científico dos estudos de burros Frederick Skinner e logo depois com os trabalhos da famosa Karen Pryor, que é conhecida aí como sendo a mãe do clicker training, é que uma nova visão sobre o treinamento de animais, e aí nós podemos extrapolar isso ao treinamento de cães, essa nova visão começou a ser gradativamente aplicada. Apesar dessa nova visão da utilização das vias positivas para o treinamento ser cada vez mais crescente e utilizada, a influência que o coronel Konrad Most deixou como legado para o resto do mundo permaneceu muito forte. E até hoje em diversos pontos do mundo, sobretudo nas instituições policiais e militares, o coronel Konrad Most tem um papel preponderante no treinamento e no emprego de cães. Com a difusão do conhecimento desenvolvido pelo Frederick Skinner e a aplicação desse conhecimento do comportamento operante, seja no treinamento de mamíferos aquáticos, mamíferos marinhos, que a Karen Pryor tanto trabalhou, e a sua extrapolação para o treinamento de outros animais, e aqui especificamente aos cães, o chamado treinamento positivo gradativamente ganhou a sua posição. A grande questão é que, apesar de ser algo muito bonito, muito romântico, o treinamento puramente positivo é, em um determinado ponto, em um determinado momento, limitado. Vejam bem, eu não estou falando aqui sobre a utilização da motivação, a utilização do positivo para o aprendizado. Estou querendo aqui ampliar os nossos horizontes. Uma coisa é o aprendizado, a outra coisa é o treinamento completo. Sou da seguinte opinião, que na verdade pode ser amparada, por exemplo, por Helmut Heiser, que é um dos maiores treinadores
um dos maiores pensadores caninos de todos os tempos. Helmut Heiser diz o seguinte em seu livro de 1979: o treinamento completo não é possível sem qualquer uso de compulsão. Porém, o treinador habilidoso sabe muito bem como utilizá-la na direção e doses corretas. E aí, apesar de não ser assunto para ser tratado aqui, devido à sua complexidade e ao tempo que demandaria para isso, eu dedico bastante tempo para detalhar isso, para aprofundar nesse assunto no meu curso online Entendendo o Aprendizado Canino, Guia Definitivo. Eu vou dar uma rápida pincelada para a gente compreender o que seria o aprendizado pela via positiva, tal como durante quase todo o século XX dominou o nosso mundo, e como ocorre o aprendizado pela via positiva, que começou a ser difundido basicamente a partir dos anos 60, 70 e a partir dos anos 80 de uma maneira de crescimento espiral. O que podíamos observar no treinamento negativo, isso até num passado muito recente, e eu sou testemunha ocular disso, porque eu nasci, no meio do treinamento. Então o meu parto no treinamento de cães foi ainda em uma época em que o treinamento no Brasil era basicamente pela via compulsiva. E eu faço parte, inclusive, de uma geração pioneira na introdução de conceitos motivacionais, de conceitos de treinamento positivo, sobretudo no treinamento de cães para provas e no treinamento de cães para polícia ou atividades militares. O que observávamos, e eu observei de perto, de uma forma geral, no treinamento negativo, é que os cães trabalhavam de uma forma muito submissa, com muita má vontade, de uma maneira triste, se é que podemos assim denominar. Não havia alegria, não havia estética no trabalho, não havia velocidade, e isso sempre me incomodou muito na época. Já a partir do advento da coisa fantástica que era o treinamento positivo, nós pudemos ver cães trabalhando com a cauda abanando, cães rápidos, cães felizes, com as orelhas em pé e com um aprendizado voluntário. Era algo que realmente, e na verdade, algo que realmente seduz. A grande questão é que, quando olhamos para todo esse quadro de trabalho antiquado, apesar de todos esses problemas, nós tínhamos algo que nós podemos denominar de confiabilidade. O que seria confiabilidade? Os cães trabalhavam com responsabilidade. Eles eram acionados a qualquer momento e respondiam. E permaneciam em trabalho durante quanto tempo fosse necessário. Ao contrário de cães que trabalham apenas pela via positiva, são cães que dependem basicamente do seu estado emocional motivacional. E o grande problema é que o cão que trabalha apenas pela via positiva sempre dependerá do nível de motivação que ele tem para executar aquela tarefa. Quanto mais sofisticada for a habilidade do treinador e, naturalmente, quanto melhor for o cão para determinada tarefa ou finalidade, maiores serão as chances de sucesso. A grande questão é que um cão treinado puramente pela vida positiva sempre terá uma chance de, em uma determinada situação, se deparar com algo fora daquilo que nós queremos, que seja mais motivador do que aquilo que o motiva a executar o que nós dele requisitamos. E esse dilema, como fica? Ele recebe algo para fazer aquilo que nós queremos, mas ele vê algo mais motivador que o recompense mais em outra situação ou outro comportamento que não é aquele
que nós queremos dele naquele momento. Isso é fato. O treinamento positivo fatalmente chegará em uma situação em que isso se apresentará. Voltando à questão do treinamento negativo, além da questão plástica, além da questão da falta de vontade, da falta de vivacidade, da falta de alegria, da falta de velocidade, nós temos algumas questões também ruins, indesejáveis, que caminham concomitantemente a essas outras peculiaridades. Um cientista de nome Brunner, da década de 70, detectou que diversas doenças ou sintomatologias que até o momento não tinham causas definidas, na verdade eram doenças psicossomáticas, ou seja, suas causas eram de origem ou de cunho psicológico. E detectou que a origem psicológica disso advinha do excesso do treinamento pela via negativa, na obediência, no faro, por exemplo, e, inclusive, do excesso de utilização do impulso de defesa no treinamento de proteção. E aí, doenças e sintomas tais como hepatite, pancreatite, diversos tipos de dermatite, envelhecimento precoce, doenças autoimunes, quedas no sistema imunológico, problemas cardíacos, etc., em muitos casos poderiam advir, na verdade, de causas psicológicas. E por que o treinamento pela via positiva pode desencadear esses problemas? Na verdade, repetindo, né, não dá para a gente descrever detalhadamente tudo aqui, mas em resumo, quando submetemos um cão pela força, nós estamos acionando aquilo que em neurofisiologia denominamos de centro da luta ou fuga, que é uma região funcional do sistema límbico, que é uma região funcional do cérebro composta de diversas estruturas, e eu comento sobre ela no meu e-book, Entendendo o Aprendizado Canino, o início de tudo. Recomendo a todos a sua leitura, é uma leitura muito fácil e eu tenho certeza que vai esclarecer muito dessas dúvidas e dará muitas informações que facilitarão a compreensão disso tudo que eu tenho falado. O centro da luta ou fuga, ele tem por finalidade preparar o indivíduo para situações em que, caso acionado, seja necessário a manutenção da sua integridade física, pela opção por lutar ou pela opção por fugir. E essa região funcional no sistema límbico, ela desencadeia através de um eixo hipotálamo-hipofisário a liberação pela adrenal das chamadas catecolaminas, que são hormônios que vão provocar no organismo uma série de reações e desdobramentos que prepararão o indivíduo para lutar ou para fugir. E aí haverá com isso um deslocamento do fluxo sanguíneo para regiões prioritárias nessas situações, vasoconstrição periférica, aumento da frequência cardíaca, aumento da eficiência cardíaca, o coração bate com mais força, um aumento do limiar à dor, justamente para prepará-lo para as eventuais agressões dolorosas que o indivíduo venha a sofrer, uma visão cônica, extremamente focada, de alerta, e exatamente por isso o indivíduo pode ser acionado na sua defesa, na sua luta ou fuga, em qualquer momento. O indivíduo não se cansa. O indivíduo, quando acionado na luta ou fuga, ele permanece em luta ou fuga enquanto houver o elemento, o ameaçador ou acionador. Exatamente por causa disso, apesar de todos os problemas que nós vemos no treinamento pela via negativa, uma coisa ocorre e nós devemos reconhecer: a confiabilidade.
O indivíduo que é treinado pela via negativa, apesar de todos os problemas, ele é confiável, é responsável. Ele responde quando acionado e durante o tempo em que é requisitado, justamente porque o centro da luta ou fuga não está sujeito à chamada fadiga de estímulo específico e nem à fadiga de ação específica. Fadiga de estímulo específico seria a exaustão psicológica à situação. E a fadiga de ação específica seria a exaustão física. Sim, os indivíduos com o centro da luta ou fuga acionados não se entregam. Podem inclusive vir a óbito por um colapso, mas enquanto houver o ameaçador, aquele que aciona esse botão do pânico, esse centro da luta ou fuga, o centro da luta ou fuga estará enviando solicitações ao organismo para que esteja em condições de alerta e de se defender. Em contrapartida, quando tratamos de aprendizado motivacional, nós estamos, apesar de também lidar com o sistema límbico, que é a região cerebral responsável pela maior parte do gerenciamento das emoções, é uma outra região funcional dentro do sistema límbico, que tem relação com os mecanismos de aquisição de alimento, basicamente a busca pela comida e a bola. Quando nós falamos sobre trabalho motivado, nós estamos focados em comida e em bola, que são as coisas que realmente motivam os cães, principalmente os cães mais primitivos ou com menos fragilidade social. E a via positiva leva a um aprendizado voluntário, a uma abertura de mente, não é um foco cônico, visão em túnel, como se dá na via negativa. O indivíduo busca pelos estímulos, pelos instrumentos que podem trazer benefício para ele. O indivíduo trabalha com alegria, com velocidade, a velocidade do aprendizado é maior. A via positiva não traz os efeitos deletérios da via negativa, contudo, a via positiva apresenta um indivíduo que não pode ser acionado a qualquer momento. Nós dependemos da condição emocional, da motivação que o indivíduo se encontra, do bem-estar que o indivíduo se encontra, do contexto e, inclusive, nós dependemos da condição física do indivíduo. Ou seja, o indivíduo que trabalha pela área motivacional, ele está sujeito à fadiga de ação específica e está sujeito à fadiga de estímulo específico, ao contrário do indivíduo que trabalha apenas pela via negativa. E fica aí a dúvida, a questão, o dilema. Bem, se pela via positiva nós temos aspectos pró e aspectos contra, se pela via negativa nós temos aspectos pró e aspectos contra, o que fazer? Na verdade, treinadores habilidosos por todo o mundo e por toda a história sabiam muito bem como balancear as duas coisas. E é lógico, né, como em todas as áreas de todas as ciências, tudo tem evoluído e tem sofisticado. Então nós passamos por um longo tempo de maior influência do treinamento negativo, depois passamos por uma explosão de desenvolvimento do treinamento positivo, até chegarmos no momento em que estamos hoje de desenvolvimento de treinamento equilibrado entre as duas coisas, com resgate de princípios que em 1910 o coronel Conrad Most já havia preconizado. E quando nós tratamos da utilização do negativo no treinamento, a primeira coisa que vem na mente das pessoas são as ferramentas. Quais as ferramentas para utilização? E aí existem diversas ferramentas, as pessoas começam a criar imaginários, colar disso, colar daquilo, colar de grampo, colar de garras, colar eletrônico, tem gente que chama colar de choque e 1000 ferramentas. Mas voltando ao que eu já falei em aulas anteriores, a grande questão
não são as ferramentas ou aquilo que nós fazemos. A grande questão é qual o efeito que nós estamos gerando nos nossos alunos. Para isso, antes da gente pensar em ferramenta, nós temos que entender que, em primeiro lugar, deve haver relacionamento. Aquele treinador que deposita o sucesso dele em uma ferramenta, ele está colocando a ferramenta entre ele e o cão dele. Quando, na verdade, nada pode estar entre você e o seu cão. Entre você e o seu cão, o que deve haver é um relacionamento da mais alta confiança e cumplicidade. Várias ferramentas podem ser úteis de acordo com cada tipo de cão, de acordo com cada tipo de treinador, de acordo com cada fase em que o cão está passando, de acordo com a habilidade do treinador, de acordo com os dispositivos que nós temos em mãos para poder utilizar. O fato é que, de acordo com cada tempo, novas ferramentas surgem, mas nada funciona se essas ferramentas estiverem interpostas entre o condutor e o seu cão. O canal deve estar livre de comunicação e uma comunicação de confiança e cumplicidade entre o cão e o seu condutor. Outra coisa importante é entendermos que uma coisa é saber fazer, outra coisa é querer executar. E aí eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos, sobretudo em aulas presenciais, e aí eu de surpresa, eu pego algum aluno e peço para ele ralhar com um colega de sala ao lado, de uma maneira hostil, dando ordem para ele ali buscar um cafezinho. E as pessoas se assustam, Alguns colegas mais desinibidos fazem exatamente o que eu falo, outros colegas ficam sem graça de falar, mas eu uso isso para mostrar um exemplo de que, quando isso ocorre, aquele que está recebendo a ordem, ele não vai executar. E aí eu pergunto, por que você não executou? A resposta é sempre a mesma. Mas o cara me exigiu desse jeito? A grande questão é que, para que haja execução, duas coisas têm que ocorrer. Ou uma, ou outra, ou talvez ambas. A primeira delas, que é a que a maior parte das pessoas deposita a sua confiança. O indivíduo ver algum benefício naquela execução. Por exemplo, vamos imaginar que seja colocado na sala de aula ali um cartaz que diga que aquele que buscar um copo de café receberá 30 mil reais. Naturalmente, quem pedir pode gritar, esculhambar, que o outro mesmo assim vai lá buscar. Por quê? Porque ele está vendo um grande benefício nisso. Essa alternativa é falsa, porque o indivíduo sempre dependerá do benefício que ele pode obter. A segunda alternativa é qual é o relacionamento hierárquico que há entre dois indivíduos. Portanto, quando há relacionamento hierárquico adequado entre dois indivíduos, a qualquer momento que um solicitar isso do outro, o outro vai executar. Agora, na verdade, o melhor resultado nós temos quando há, primeiro, um excelente relacionamento social e hierárquico e, além disso, o indivíduo que vai executar tiver a expectativa de, além de agradar o seu superior hierárquico, e manter a estabilidade dentro daquele relacionamento, existe a possibilidade dele ser altamente recompensado por aquela execução. Então, quando nós temos essa terceira opção, essa terceira finalidade, nós temos uma execução de alta qualidade. Sobre essa questão da ferramenta interpor o relacionamento entre o condutor e o seu cão, eu cito diversos exemplos. Uma vez um conhecido treinava o cão dele e o cão dele fazia excelentes performances em treino, sempre com a presença do colar eletrônico.
Quando entrava em provas e não tinha o colar eletrônico, o cão sempre apresentava surpresas. Todos os treinos eu falava com esse conhecido: pare de confiar, de depositar a confiança do seu desempenho nessa ferramenta. Mas parece que a pessoa não acreditava e se iludia com o desempenho nos treinos. E a carreira do cão foi de mal a pior. Na verdade, normalmente cães que aprendem dependendo de ferramentas, na medida em que a carreira evolui, a tendência é o cão começar a perceber que em situações reais ou em situações de provas ele não tem a ferramenta e começa a perceber a possibilidade de sair do controle. Para prosseguirmos, nós precisamos desconstruir o estigma ruim que o uso do negativo carrega consigo, justamente pela ignorância, pelo desconhecimento que nós temos. Vamos lá, só para a gente começar a compreender um pouco as coisas. Até foi me perguntado pelo cinegrafista que estava fazendo as filmagens, quando ele ouviu na aula anterior o meu comentário de que qualquer tipo de sinalização pode ser conectada com a recompensa e essa sinalização pode então evocar a resposta emocional que anteriormente somente aquela recompensa ou reforço primário anteriormente evocava. Eu disse que sim. Aí ele falou o seguinte: já que eu havia dito que poderia ser um sinal ambiental sonoro, visual, olfativo, ele perguntou: e um sinal tátil, por exemplo, um toque? Eu falei: sim, um sinal tátil pode ser conectado com uma recompensa. Então, se eu chegar em um cão, tocá-lo imediatamente após dar comida, tocar comida, tocar comida, tocar comida, vai chegar num ponto em que quando eu tocar, antes da comida chegar, as emoções apresentadas pelo cão, pelo animal, serão idênticas àquelas emoções anteriormente expressadas apenas em relação à comida, o reforço primário. E é exatamente esse entendimento que vai fazer com que nós tenhamos a compreensão da possibilidade da utilização pedagógica do negativo. Então, se nós utilizarmos um negativo de baixa dose, vários benefícios nós teremos. Primeiro, o negativo de baixa dose, muito baixa dose, sempre sucedido de um reforço primário, criará no negativo uma expectativa de uma boa sensação. E aí um bom exemplo para compreendermos isso é aquela pessoa que gosta de sair para tomar uma cerveja e de repente chega em um colega, dá um tapinha nas costas. E aí, vamos tomar uma cerveja? Pensem bem, esse tapinha nas costas, nesse momento, nesse contexto, ele significa algo positivo. Por quê? Por causa de condicionamento, tapinha nas costas, cerveja, cria-se essa resposta emocional agora não só necessariamente em relação à cerveja, mas a um sinal indireto que agora foi conectado àquela sensação de prazer que a cerveja pode dar. Além dessa questão importante que é a possibilidade de conectarmos um estímulo anteriormente puramente negativo com um reforço primário positivo, de tal forma que esse estímulo que antes era puramente negativo passe a evocar sensações, emoções positivas, nós temos a questão de que quando o indivíduo aprende a lidar com o negativo desde muito jovem, lá na frente, na medida em que ele se deparar com os negativos que serão inevitáveis, esse indivíduo estará muito mais bem preparado para lidar e processar o negativo. Sem contar que, como diz o ditado, aquilo que não me mata, me fortalece.
se nós acrescentamos gradativamente negativos, sempre associados a positivos de doses maiores do que aqueles negativos, cada vez em que subirmos o negativo sucedido de positivo superior, a tendência é que o indivíduo cada vez mais se fortaleça e lide cada vez mais com negativos cada vez mais altos. Um outro exemplo é, se uma pessoa estiver calma, sentada, e outra pessoa vier e der um tapa aqui no pescoço dela, vai gerar um tipo de irritação e um nível de resposta contrária. Porém, imaginem, por exemplo, o Vitor Belfort, e ele dentro do octágono, e lutando, no meio de uma luta. Se ele receber o mesmo tapa no pescoço, será que ele vai perceber na mesma intensidade que essa pessoa que eu citei anteriormente perceberia sentada, tranquila numa cadeira? Com certeza que não. Então, os estímulos negativos, a sensação que os organismos têm deles dependem dos estados emocionais e motivacionais que os indivíduos estão quando eles recebem. Portanto, se criarmos adequados estados emocionais e se conectarmos negativos com estados emocionais cada vez mais crescentes, nós criaremos um indivíduo poderoso que sabe muito bem lidar com o negativo. E a grande questão é, algumas pessoas podem inclusive perguntar, mas qual a necessidade da utilização do negativo? A necessidade da utilização do negativo é por dois motivos. Uma, inevitavelmente, em algum ou alguns momentos da vida, qualquer indivíduo se deparará com situações negativas que gerarão estresse. E aqueles indivíduos que lidam positivamente com o negativo desde jovens serão bem-sucedidos nessas ocasiões. E em segundo lugar, quando há o desenvolvimento e a utilização do negativo no treinamento, nós teremos, é lógico, né? Dentro dessa concepção de conexão do negativo com respostas emocionais positivas, nós teremos indivíduos que trazem consigo, durante o trabalho, as vantagens, os pró do trabalho, do treinamento positivo, com as vantagens do treinamento pela via positiva, sem, contudo, trazer consigo as desvantagens de ambas as bandas. E aí, citando apenas como um exemplo muito prático, se eu inicialmente ensino o meu cão que, quando ele senta, isso, por exemplo, através de um free shaping, quando ele senta, eu clico e dou a comida. Senta, clico e dou a comida. Senta, clico e dou a comida. E aí, quando o comportamento está perfeito para mim, eu posso partir para uma sofisticação disso. Ele senta, eu não clico, e aí, quando eu não clico, o que acontece com ele devido à expectativa? Frustração. A frustração gera um aumento da expressão daquele comportamento. E aí ele vai sentar com mais força. Quando ele sentar com mais força, aí sim eu clico e recompenso. Nesse momento, eu subi o patamar emocional. E aí a tendência dele responder sentando cada vez mais será de um senta mais brilhante. Quando eu tiver esse senta mais brilhante, aí sim eu posso dar o nome humano a esse senta. Então essa é uma posição inata do cão, a posição sentado. Agora eu vou dizer para ele no pé do ouvido, hey, na minha língua, essa posição se chama senta ou sit. E aí toda vez que ele tomar essa posição, eu falo senta, clique, comida. Ele tomou a posição, eu falo senta, clique, comida. Com o passar do tempo, ele criará uma conexão puramente positiva entre a palavra senta e a posição sentado. Quando eu tiver essa posição sentado brilhante, que foi causado, como eu falei anteriormente,
pela frustração. E, a partir desse momento, a palavra senta, a palavra sit, significará o quê? Aquele senta brilhante. Nada mais orbital terá sentido, a não ser aquele sentado, rápido, engajado e brilhante. Nesse momento, eu posso introduzir uma ferramenta de estimulação negativa. Por exemplo, um contato manual que eu descrevo superficialmente no meu e-book e descrevo com muita profundidade no meu curso online Entendendo o Aprendizado Canino, Guia Definitivo. Através de um processo de conexão e transferência de codificações, eu posso passar para o que a gente chama de contato mecânico ou o uso da guia, que vai me dar condição de flexibilidade, versatilidade, trabalho à distância, etc. Quando o contato com a guia estiver perfeito, aí sim eu posso reintroduzir o comando, na verdade reintroduzir a palavra, né, a codificação verbal, que até então não era comando. Aí eu reintroduzo a codificação verbal. Inicialmente, a codificação verbal foi conectada puramente positivamente, portanto, essa codificação tem uma origem positiva muito grande. Agora que ele já sabe executar pela via negativa, eu reintroduzo a palavra que evoca emoções positivas, mas agora com o controle, que é a possibilidade do uso da guia. E aí agora eu dou o comando senta, por exemplo, imediatamente após eu gero uma estimulação negativa, o indivíduo já sabe processar, tanto por causa do conhecimento anterior do que significa a minha palavra senta, como por causa do conhecimento anterior também do processamento da estimulação negativa, ele toma a posição sentada, eu alivio, isso é reforço negativo, ou seja, eu retiro aquilo que incomodava, clico, premio. Nesse momento, eu começo a criar um cão que no mesmo exercício conhece o que é o positivo e o que é o negativo. Essa é a maneira em que um cão vai crescer no aprendizado para lá na frente ser um cão completamente alegre na execução e confiável. E aí, muitas pessoas me perguntam sobre o colar eletrônico. E muitas pessoas, por completa ignorância, usam o termo colar de choque. É um assunto muito polêmico. Eu não tenho muita preocupação, não. Por quê? Porque a forma com que eu abordo e com que eu entendo o assunto, principalmente hoje e de algum tempo para cá, é uma maneira muito científica e muito respaldada. Do mesmo jeito em que é possível criar-se uma conexão positiva entre um toque e a recompensa, de tal forma que com o passar das repetições o toque vai evocar aquela emoção positiva da recompensa, é possível eu criar uma conexão positiva entre a estimulação eletrônica e a recompensa respectivamente conectada. Contudo, para que haja isso, algumas coisas devem ser respeitadas. A primeira delas, devemos compreender que o uso pedagógico do colar eletrônico, não digo o uso punitivo ou corretivo, como muitas pessoas acham que é a única utilização do colar eletrônico. Então, o colar eletrônico ele tem uma função pedagógica. O uso pedagógico do colar eletrônico tem por finalidade substituir a guia. E por que substituir a guia? Porque enquanto eu uso a guia como auxílio para que o cão tome as posições que eu quero, eu tenho a limitação mecânica. Qual é? Na medida em que há necessidade que eu distancie do meu cão, é impossível, com o uso da guia, eu manter dois elementos centrais. O primeiro, timing. Na medida em que eu distancio do meu cão, eu não consigo manter o timing de estimulação. Eu dou um comando, quando eu entro com o contato com a guia, há uma perda de tempo, mesmo que decimal, até que o cão perceba esse contato. E um outro elemento importante
é a dose. Na medida em que eu distancio do meu cão, a guia pesa, e no que ela pesa, ela gera uma dose diferenciada quando comparada à dose empregada quando eu estou próximo do meu cão. E aí o colar eletrônico vem como uma ferramenta de resolução desse problema. Por quê? Se o cão sabe processar o colar eletrônico da mesma forma que ele sabia processar o uso da guia como uma ajuda para as tomadas de posição em resposta aos comandos que eu emito, a qualquer distância que eu estiver, eu consigo manter a dose e eu consigo manter o timing exato. Então o colar eletrônico nada mais é do que uma guia invisível. Mas para isso eu tenho que respeitar alguns passos do processo. Um deles é entender que o uso pedagógico do colar eletrônico necessariamente tem que estar fundamentado na aplicação de doses muito baixas. Na verdade, doses tão baixas que beiram o limiar da perceptividade. Para isso, se faz necessário compreendermos que emoções não necessariamente tornam-se sentimentos. Então, os sentimentos, eles são as porções emocionais perceptíveis por nós. Na medida em que determinada emoção é perceptível, ela torna-se um sentimento. Mas nem todas as reações emocionais são perceptíveis. E quando nós utilizamos o colar eletrônico, uma outra característica dele é que ele não é natural para o cão. Quando eu falo de colar eletrônico, eu não estou falando de choque elétrico, isso que nos traz as lembranças terríveis de colocar o dedo na tomada, não. Colar eletrônico, ele é um colar de eletricidade estática, é exatamente o mesmo princípio do TENS, que é aquele aparelho de fisioterapia que tão bem nos faz. Ele gera uma estimulação no grupo muscular local e é lógico que essa estimulação ela varia de acordo com o ajuste. Por isso que é necessário termos um colar eletrônico realmente sofisticado para que a gente consiga diminuir ao máximo essa estimulação de tal forma que o cão a perceba, porém, num nível muito próximo do limiar da não percepção. E aí se faz necessário emparelhar essa estimulação eletrônica com a estimulação mecânica já anteriormente muito bem processada pelo cão. Depois de todo esse processo de emparelhamento que passa pelas leis do aprendizado, que eu descrevo tanto no meu e-book como no meu curso, aí sim nós poderemos retirar a guia de tal forma que quando eu der o comando senta ou o comando deita ou qualquer outro comando, o colar eletrônico entra numa estimulação baixa, ajudando o cão a tomar aquela posição. E o cão, ao perceber a estimulação, ele não vai usar a estimulação respondendo como defesa. Ele vai usar a estimulação como uma ajuda para que ele tome a posição que nós requeremos dele. Isso, na verdade, é um longo assunto, não dá para tratar aqui de uma maneira tão sucinta, mas a minha ideia aqui é só, mesmo que eu não consiga quebrar os tabus completamente, pelo menos mostrar para vocês que existe uma janela para um novo mundo e que existe a possibilidade da utilização sofisticada do colar eletrônico como uma grande ferramenta de bem-estar. E aí, fazendo ou não o uso do colar eletrônico, não é estritamente necessário a sua utilização, o fato é que o que é necessário é a utilização de alguma ferramenta que nos dê a condição da conjunção do negativo com o positivo. Aí nós poderemos rumar em direção ao nosso objetivo, que é o chamado fechamento do ciclo do aprendizado. Um grande problema que a maior parte das pessoas, sejam treinadores, sejam proprietários de cães, a maior parte incorre na retirada da possibilidade de controle do indivíduo antes que ele tenha realmente fechado o ciclo do aprendizado daquele exercício, daquela posição ou daquele contexto. O grande problema é que quando nós não respeitamos a necessidade do fechamento desse ciclo, surge a possibilidade da
do aparecimento, do surgimento, da criação de janelas de fuga. Quando o indivíduo percebe que em determinadas situações ele pode estar fora do seu controle, esse será o momento que ele aprenderá que, ok, eu obedeço o meu dono, mas naquela situação eu estou fora do controle. E qual é o grande exemplo do que seria o fechamento do ciclo do aprendizado? Quem não conhece a figura clássica, né, de um elefante gigante amarrado por uma corrente fininha, preso ao chão? Essa é a figura clássica de um indivíduo que teve seu ciclo do aprendizado fechado. Ele foi preso àquela corrente fina quando era filhote, cresceu. Quando era filhote, naturalmente, ele deve ter reagido e não conseguiu. Porém, ele passou tantos anos preso ali que hoje ele nem tenta reagir. E se ele não tivesse esse condicionamento, ele arrancaria aquilo com a maior facilidade. Outro exemplo é um cavalo velho que se pode amarrar numa cadeira de plástico. Amarra na cadeira de plástico e ele fica ali parado quanto tempo for necessário. Porque ele passou tantos anos sendo amarrado a postes ou moirões resistentes que chega num certo ponto que nem passa pela cabeça dele sair dali. Eu imagino e compreendo que muitas dúvidas tenham surgido depois dessas aulas. E não é meu objetivo, porque eu sei da impossibilidade disso, sanar todas as dúvidas. A minha intenção é provocar a mente de vocês de tal forma que vocês saiam do lugar comum, saiam da zona de conforto, pensem fora da caixa e entendam que existe um universo fora desse universo que nós estamos acostumados. Eu costumo fazer uma comparação com o girino. O girino, ele nada, ele acha que ele é o reizinho ali do córrego, ou daquela pequena poça, ou daquela pequena lagoa que ele foi criado. Ele desenvolve habilidades, ele se esconde no meio de uma pedra, ele foge de predadores, muitas vezes ele até lidera a turminha de girinos dele. Porém, um determinado dia, o rabinho dele cai, as perninhas crescem e ele sobe numa pedrinha submersa e emerge para a superfície. Quando ele emerge e vê a superfície, ele percebe que aquele mundinho dele não é nada perto do novo universo que ele está tendo acesso agora. Se você tem alguma dúvida sobre essa ou as outras aulas, não deixe de fazer aqui o seu comentário, fazer a sua pergunta. Eu responderei a todas elas e já convido a todos para a abertura, o lançamento da nossa 4ª turma do curso Entendendo o Aprendizado Canino, o Guia Definitivo. Nesse curso, que todas as informações estarão disponíveis na nossa página, eu entro com todo o detalhamento histórico, cultural, genético, neuropsicológico da infância, do desenvolvimento comportamental, do desenvolvimento do aprendizado, do desenvolvimento de um plano de ensino, de técnicas e daí por diante. De tal forma que, ao término do curso, o aluno tem a condição de compreender o mundo canino de uma visão muito mais panorâmica, ampla e profunda. Para que você conheça um pouco mais, eu gravei um vídeo específico sobre o meu curso que está disponível aí para você. Conheça o vídeo, conheça o curso e seja muito bem-vindo à minha próxima turma, a 4ª turma do tão bem-sucedido Entendendo o Aprendizado Canino, o Guia Definitivo.